Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta segunda-feira tá recheado, tá bom demais. Foi final de semana de clássico, né, Fábio? Clássico bom demais de se assistir, rapaz. Que jogão, hein? Você veio de azul por quê? Rapaz, é porque é um verde, rapaz. Eu Não, imaginava, você veio de azul. Eu imaginava que isso aqui seria um verde, né? Mas quando eu cheguei aqui nos estúdios da TV Cidadã, todo mundo me perguntando porque eu tô de azul, porque eu tô de azul. Não tem intenção nenhuma, viu, Felipe? Ah, tá. Não teve entendi. intenção nenhuma. Azul e branco, assim, isso tá me lembrando natural. alguma coisa. A vitória do Azulão, rapaz. É E isso que aí. vitória, hein? Jogou o CSA muito. foi melhor que o CRB. O CRB achou ali 2 gols, mas o CSA foi quem criou mais, o CSA foi quem atacou mais. Foi mais agressivo, quem foi mais contundente, quem ali conseguiu dominar o jogo. Claro que o CRB, quando fez o seu primeiro gol ali, no primeiro espaço que o Nicola deu pro GG, ele conseguiu cruzar e o CRB fazer o 2-1. O CRB ganha ali na base do abafa uma certa superioridade. Mas quando botava a bola no chão e toque de bola, o CSA sempre esteve à frente do CRB no jogo. Vamos botar os melhores momentos, por favor. O CSA demonstrou aquilo que a gente vem falando, né, Felipe? Uma melhor preparação, nem tanto física. Eu não senti isso no aspecto físico, mas futebolisticamente falando, taticamente falando, o CSA demonstrou assim uma superioridade gigante sobre o CRB, tanto que venceu por 3-2, mas poderia ter vencido por mais, até porque criou muita chance de gol. O primeiro gol do Cachoeira, uma grande jogada do muito bom Brian jogador desse aí, Cachoeira, eu não tinha assistido ainda. Já sabe onde ele tá, já toca pro lado e gol, e uma jogada bem trabalhada, e aí a comemoração dos jogadores. O CSA que abriu 2-0 rapidamente, não foi? Foi um gol atrás do outro, aí de novo o Cachoeira saindo por trás, ganhando a jogada e uma grande finalização e difícil finalização do Thiago Marques, que jogou muita bola nesse demais. jogo. Os zagueiros do CRB eu acho que não dormiram direito pensando no Thiago Marques, porque o que ele jogou nessa partida e aí, brincadeira, viu? O único espaço que o Nicola deu pro GG, ele colocou na cabeça do Rafinha e o Rafinha empatou, ele fez 2-1 para o CRB. Um dos poucos jogadores do CRB que tentou alguma coisa, o GG e o Rafinha até se lesionar, né? Exatamente. O CRB que também teve problemas com lesão no jogo, o David da hora saiu machucado, entrou o Rafinha, e o próprio Rafinha saiu machucado para a entrada do outro atacante do CRB, que eu não me recordo o nome aqui, o Ronald. Ronald. Rapaz. E aí o CRB faz 2-1 e o jogo fica meio parelho até que vem o segundo tempo. E olha essa jogada aí, se o zagueiro do CRB não chega, ia ser providencial demais essa chegada do Miranda aí, viu? Porque ia ser um golaço do Thiago Marques. E o segundo tempo começou com o CSA em cima, como vocês podem ver. O CSA teve aí 2, 3 grandes chances de ampliar o jogo aí. Só dá CSA no jogo. No segundo tempo também começou muito em cima, essa bolaça na trave aí, mas aí o CRB consegue empatar com uma falha do goleiro, aí ó, não, é no próximo lance, perdão, o CRB, ó, o Rafinha quase faz esse gol aí, se tenta direto podia ter feito o gol. Ele tentou dominar e aí ficou mais difícil. E aí o goleiro do você vê que as chegadas do CRB assim não tem tanto impacto como a do CSA, a grande defesa do Matheus Albino, bola na trave, do goleiro do CSA. Soltou a bola na mão do Miranda. Na mão do Miranda e ele faz aí o gol de empate. Ontem que teve a estreia do Danielzinho, sábado no caso, teve a estreia do Danielzinho. Parece ser um bom jogador que vai dar uma mobilidade diferente àquele meio campo daí. O CSA vai e faz o gol. O craque do jogo pra mim, viu? Quem ganhou foi o Cachoeira, mas pra mim o craque do jogo foi o Thiago Marques, fez 2 gols, participou muito ativo no jogo. O Thiago Marques foi assim uma partida esplendorosa, gostei demais da partida do Thiago Marques. E faltou colocar um lance aqui muito importante, que foi um contra-ataque do CSA, que o Álvaro puxou, que foi um 4-2, que ali era pro CSA ter matado o jogo, ali era 3-1 e o CSA não precisava mais ter colocado tanta energia naquele jogo, mas aí deixou o CRB empatar e o CSA no final conseguiu 3-2. Uma vitória. Você acertou as fichas. Acertei as fichas. Eu errei, falei você com você. Eu justamente dei as fichas a mais para o time do CSA, justamente por essa questão tática, técnica, e eu pensei que ia sobrar fisicamente, mas eu não vi isso. Eu vi ali fisicamente algo bem parelho, mas taticamente, realmente o CSA hoje está muito mais bem preparado do que o CRB na competição. O CRB que ainda
Teve um volante que chegou ontem, foi assistir o jogo. Alguns jogadores estão possivelmente chegar aí, o Segovia voltando para a zaga, que precisa ali realmente. O CRB falhou bastante nesse jogo contra o CSA ali na zaga. Precisa de um zagueiro ali com mais confiança, um zagueiro mais forte, para poder fazer uma dupla ali, ou com o Ian Couto, ou com o Miranda. Esse Segovia aí está negociando, possivelmente vai voltar para o CRB. E aí algumas contratações ali para lado de campo, né? Mais um volante, porque realmente a torcida do CRB sentiu falta dessa pegada aí na parte defensiva regatiana. Fábio, antes de puxar aqui as coletivas do técnico Igor Magalhães e do Humberto Lousa, queria falar a respeito das provocações que aconteceram antes do clássico, do presidente Marroquim, e também de alguns jogadores do CRB falando já ganhei de forma extra oficial. Após o jogo aconteceram algumas provocações dos jogadores do CSA e torcedores do CSA para os torcedores e jogadores do CRB, o que dá para mim uma pitada ainda mais legal para a final do campeonato, que provavelmente será CSA e CRB. Se não passar desse ponto, perfeito. Provocação de lá, provocação de cá, sem violência, isso é ótimo para o futebol. Como o Felipe disse aqui, dá mais uma pitadinha de sal, mais um tempero para esse clássico que já é gigante aqui no nosso estado. Eu acho perfeito, eu gosto muito dessa questão da provocação. A partir do momento que não passa desse ponto, né? A provocação, ela tem uma linha tênue ali que você não pode passar daquilo porque pode gerar um pouco de violência. Na minha visão, tudo o que aconteceu antes e pós-partida, pós-clássico, tá dentro da regra. Tudo dentro da regra, tudo dentro da normalidade. Muito se falou sobre os jogadores estar pisando sobre aquele formatozinho de caixão, né, que fizeram do CRB, mas ali não representa nada. Eu acredito que se fosse o símbolo do clube, tudo bem. Uma camisa do clube. Uma camisa, teria que haver um respeito. Mas foi um caixão ali que a torcida fez, a torcida do CSA depois jogou no campo, alguns jogadores pisaram. Para mim, não teve nada demais ali que possa criar algo que venha a incitar violência entre os torcedores ou até mesmo ali entre os jogadores dentro de campo. É uma pra mim, tudo pitada dentro mais. da normalidade. E é isso aí. Vamos agora puxar os técnicos. Bota na tela. Na verdade, a gente tinha uma estratégia, né? Principalmente nós estudamos muito o adversário, né? A gente tinha isso como um plano. Inicialmente, né, Zé, a gente tinha, desde a nossa chegada aqui, da nossa apresentação, de testar algum momento, principalmente dentro de um jogo grande, uma situação com essa formatação, né? Nós testamos poucas vezes nos trabalhos diários, porque nós tivemos um problema com o Thiago. Então, esse problema nos atrapalhou um pouco para a gente ter algumas mecânicas dentro do jogo para que tivesse mais combinações. E aí a gente estava esperando um momento estratégico para poder ter essa possibilidade. O jogo passado, tinha até comentado com o Zé, me deu um sinal dentro do jogo para às vezes testar os dois centroavantes no decorrer. E aí eu lembrei que a gente tinha uma estratégia no clássico. E aí a gente segurou a substituição, já para não mostrar para ninguém que a gente poderia ter uma possibilidade como essa. Mas a gente fica feliz pelo comprometimento dos atletas, pelo comprometimento da minha equipe de trabalho. Esse cara que está aqui do meu lado, ele é fundamental nessa estrutura. E nós estamos com muita humildade, com muito trabalho, com muita dedicação. Nós só conquistamos hoje 3 pontos, que é bom para o nosso torcedor, é bom para nós aproximar daquela nossa primeira meta, que é a classificação. Mas a competição ainda não terminou e a gente está sonhando grande. E saber que nós vamos comemorar hoje, mas a partir da manhã a gente já tem que pensar no jogo quarta-feira. Jogamos muito abaixo daquilo que a gente pode produzir. Perdemos muitas segundas bolas, perdemos bastante embate, duelos e cometemos muitos erros hoje, né? No jogo de hoje a gente errou demais. A gente sabe que jogo desse tamanho, os detalhes são fundamentais para o resultado final. Então a gente pagou o preço por esses erros que nós tivemos, mas é olhar para frente, trabalhar, dói. É amargo, mas a gente tem que ter sabedoria nesse momento, saber que a gente precisa evoluir, conseguir a nossa classificação, depois entender o que a competição vai pedir para que a gente possa trabalhar, melhorar, evoluir, para chegar até a final e na final buscar o nosso título. Então serve de lição, como eu sempre falei, todos os jogos a gente tira lições e hoje a gente tira uma grande lição e agora é olhar para frente, trabalhar, que é o caminho que a gente tem para que a gente recupere esses atletas. Infelizmente
A gente pode ter tido 2 baixas aí por questão de lesão, mas nós pagamos um preço caríssimo hoje pelos nossos erros, pela nossa apatia. Mas como eu falei, tem que doer, tem que ter poder de vigilância para que a gente possa dar uma resposta melhor daqui para frente. Então foi isso, Fábio. Essa foi a fala aí do Igor Magalhães e do Humberto Lousa. Eu quero saber de você o que é que você achou. Rapaz, o Igor foi esperto, viu? Não chamamos nem de esperteza isso, né? Na verdade, a inteligência do técnico, ele falou que já vinha treinando com esses 2 centroavantes. Mas não revelou na partida passada. Na partida passada, ele pensou em colocar, só que ele lembrou que era uma tática justamente para o clássico. E ele poderia falou, não vou dar colocar, um sinal ali, né? Que é para, né, a mídia não pegar aí, começar a falar e o Humberto Lousa se ligar. Então ele deixou para usar só no clássico e realmente deu muito certo. O Igor Bahia e o Thiago Marques foram os melhores jogadores do CSA ao lado do Cachoeira também. E eles né? prenderam a zaga do CRB lá atrás. A zaga do CRB ela não conseguia construir o jogo. Porque a gente sabe que hoje em dia, nesse futebol mais compacto, que tanto o volante como os zagueiros e laterais, eles têm um papel muito importante na construção do jogo. Então quando você bota 2 atacantes ali, vai no 4-4-2, ele prendeu os zagueiros ali. E aí os zagueiros não conseguiam dar os passes para os volantes, quebrando linha. E aí o CRB ficava encaixotado ali com o Anselmo Ramon e os 2 pontas e não conseguia ali construir. Nessa questão aí, o Ian Couto é esse jogador, esse tipo de zagueiro, que sai muito bem com a bola. Mas os 2 zagueiros do CRB, tanto o Ian Couto quanto o Miranda, são jogadores assim, fracos. Eu estou dizendo fisicamente, justamente. Fisicamente, Thiago Marques e Igor Bahia é 2 tanques, meu irmão. Para roubar a bola dos caras é muito difícil. O Thiago Marques faz o pivô muito bem. Então eles tiveram muita dificuldade para marcar. Já Humberto Lousa falou aquilo que todo mundo já sabe, que o CRB não se apresentou bem, que o CRB precisa de contratações. Agora, essa questão de não se apresentar bem, a gente não pode tirar o mérito do CSA. Não foi o CRB que jogou mal. Foi o CSA que fez com que o CRB não conseguisse jogar. Isso tem que ser dito, porque a gente muitas vezes comenta os jogos e a gente tira a feição do outro time. Mas não é isso, é que o CSA realmente foi muito bem, o Igor estudou bem a partida, estudou bem o time e conseguiu fazer com que o CRB não conseguisse mostrar seu futebol, que já mostrou em outras partidas na competição. Fábio, antes de finalizar aqui, eu tenho 2 coisas para falar. A primeira é a respeito dos bastidores do CSA. O CSA postou um dos bastidores, eu fui acompanhar e o time estava muito focado. Até depois ali do final do jogo, que teve algumas provocações, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O CSA, os jogadores dentro do vestiário já estavam muito focados, pensando no próximo jogo, falavam isso, que acabou, que não tem oba-oba, que não tem nada ganho. E a meta agora era o próximo jogo, que é contra o Coruripe, quarta-feira, 8 horas da noite. Porém, eu queria saber de você. Antes do jogo, aconteceram algumas provocações do lado do CRB, de presidente que vai passar o rodo, de jogador do CRB falando em off que já tá ganho, que não sei o quê. Quando perdeu para o CSA foi lá e provocou, acabou que pisou num caixão ali que tinha um escudo do CRB e a torcida do CRB está chateada com isso. Como é que você vê essas provocações? Eu particularmente vejo de uma forma positiva. Dá ali uma certa apimentada para um próximo clássico que provavelmente será ou na Copa do Nordeste, numa fase ali eliminatória, ou uma possível final ou semifinal de campeonato alagoano. E caso não se encontrem, só teremos esse clássico do ano. Exatamente. Caso não se encontrem, só teremos... Rapaz, essa questão eu acho muito gostoso. Como o Felipe diz, dá até aquela temperada, o salzinho a mais. Exatamente. O clássico ele já é bom por si só, né? Mas quando tem essa questão aí, eu acho que não passou nada do limite. Essa é a questão. Passou do limite? Na minha visão, não. Não passou daquele limite. Mas ficou quase no ponto. Quase no ponto, mas não passou do limite na questão de chegar a gerar uma violência entre torcedores ou até mesmo entre os jogadores ali. Então, velho, isso tem que acontecer no futebol. Da mesma forma que ano passado, quando o Anselmo Ramon fez o gol em cima do CSA, foi lá no time do CSA, provocou, fez a casinha na frente da torcida e tal, mandou beijo, fez o cadê você? Eu acho que tá tudo aí dentro dos conformes, que não pode passar pra violência. Quando passa pra violência aí, acabou. Que eu me lembro, o último jogador que fazia muito isso aqui em Alagoas era o Neto Baiano. O Didira também fez. O Didira também fazia. Foi a melhor fase. Foi a melhor fase. É verdade. Então um provocava o outro e ficava ali
só para dar aquele temperozinho a mais no clássico, no jogo. Isso é bom. E recentemente Isso é os bom. dois se enfrentaram na Série B do Alagoano, viu? É verdade, deu de dira, rapaz. O Igaci venceu, passou, mas não está na competição, infelizmente. O Zumbi, novamente, por terceiro ano consecutivo, fica com o vice-campeonato aí. É isso aí. Vamos agora falar de Campeonato Alagoano. Vamos agora pro Asa, que venceu finalmente. Bota os gols na tela aí, rapaz. O Asa que vinha de empates e mais empates. Zulu venceu fez o primeiro gol 3 aí, a né? 0. Olha lá, cruzamento, vamos ver Zulu. na trave. Gol. Sobrou fácil, rapaz. Era só Botar. finalizar. Aí, só finalizar. Júnior Fiçosa, sempre ele, fazendo gol aí. Experiente, né, rapaz? Mas Joga muita jogador bola. rodado já. E olha esse gol aí. Interessante aí, Felipe. Bate na zaga, sobra pro cara e o cara tá ali parado, viu? O camisa 2. Corre, Não, finge que vai, não vai. esse cabeludinho aí do Asa, que eu não sei o nome, me perdoe, porque ele, em vez de focar na jogada, ele vai correr pra reclamar do impedimento. E o lateral direito tá ali bem assim. Mas não sai do lugar. Parece que amarraram ele ali, rapaz. O Asa venceu por 3 a 0. Coloca na tela aí, Thales, a classificação. O outro jogo foi Coruripe e Penedense, foi 0 a 0, empate, Exatamente. certo? E finalizou lá a quarta rodada. Agora teremos a quinta rodada na quarta-feira, todos os jogos às 8 horas. Já colocando aqui, CSA completamente líder, pra mim virtualmente classificado. E vale lembrar que, senhor Coruripe, senhor CRB, senhor Penedense, o Asa chega a 9, porque vai enfrentar o Igaci. 3 nessa pontos rodada, garantidos. né, já tem 3 pontos garantidos. Então, o Penedense vai pegar o CRB, o CSA vai pegar o Coruripe, vai lá pra Coruripe jogar contra o Coruripe, e o CSA e o Murici brigam ali pra quem não vai ficar em último. Rapaz, Então, bom jogo esse aí, CRB e Penedense aí, viu, Felipe? bom jogo, O rapaz. CSA e o Coruripe é porque o CSA já está lá em cima, já mais despontado com 12 pontos. É mais para garantir a liderança, né? E aí, chegando numa possível final, joga a última partida com o mando de campo, com a sua torcida Exatamente. na maior parte do estádio. Mas esse jogo CRB e Penedense aí vai ser bastante interessante. É claro que o CRB é favorito, além do mais jogando aqui no estádio Repelé, mas é um jogo interessante, um pós-clássico, que muita coisa pode ter acontecido aí, e ver como é que esse time do CRB vai se comportar reagir, aí após né? essa derrota. Todos os jogos, quarta-feira, 8 horas da noite. Volta pra gente aqui agora, que antes de despedir tem notícia exclusiva. Você tá de azul, você vai falar. Tá, notícia quente, Fernando Diniz demitido do Cruzeiro. Alá, CSA 2024. Planejamento, ó, Top. fininho, né? Coisa mais linda. Mantém o técnico para ele ser demitido logo no começo. É como o CSA. Trocou o técnico, na verdade ele manteve o técnico, né? Tava ali em conflito, manteve. Para demitir depois de um mês. O CSA foi ao contrário, demitiu o técnico, deixou 2 jogos, o outro depois trouxe o antigo. Então, planejamento excelente, mas pode ser uma boa pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro está negociando com o Renato Portaluppi, não é isso? O melhor técnico brasileiro, atualmente, para mim, eu tô falando assim, brasileiro não é treinando no Brasil. É Então, assim, brasileiro. brasileiro Melhor de que o Tite? nacionalidade. Você acha? Eu gosto mais do Renato Gaúcho do que do Tite. É isso O aí. Tite, ele é muito bom técnico, mas nos 2 momentos que a seleção precisou de um pouco mais dele, ele não conseguiu Como o Flamengo entregar. também, né? É isso aí, eu acho que é um técnico ali muito frio. Eu acho que o brasileiro precisa de um técnico mais caliente, podemos dizer assim, mais quente. Como a nossa temperatura aqui no Nordeste. Exatamente. Um técnico muito frio, como o Tite, que quer ser europeu, às vezes não dá muito certo. Mas é isso, voltamos sexta-feira com tudo que aconteceu no Campeonato Alagoano e também com a Champions. rapaz, Rodada ó. decisiva, City tá Finaliza fora essa da semana, fase viu? de classificação. Vamos ver o que vai acontecer aí, Vamos viu? ver aí. Então valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Falou. Tamo junto. Falou.